Você já imaginou um jogador de futebol milionário que viveu no luxo, cercado por mansões, carros de luxo e festas extravagantes, terminando seus dias na completa miséria, sem dinheiro nem para comprar comida? Pois é, a história do futebol está repleta de casos chocantes de atletas que ganharam verdadeiras fortunas, mas por escolhas erradas, vícios, traições e até mesmo golpes financeiros, acabaram perdendo absolutamente tudo e morreram sem um centavo no bolso. Hoje, vamos te mostrar 7 casos impressionantes de jogadores milionários que acabaram na ruína e te garanto, algumas dessas histórias vão te deixar sem palavras. Alguns deles esbanjaram tanto dinheiro que pareciam acreditar que a fortuna jamais acabaria, gastando milhões em festas, mulheres e apostas. Outros foram vítimas de empresários corruptos que sugaram cada centavo até que nada restasse. E ainda há aqueles que, por problemas com drogas e álcool, destruíram suas próprias carreiras e foram esquecidos pelo mundo. No final, a fama desapareceu, os amigos sumiram e eles morreram sem nada, esquecidos por todos. Mas a última história dessa lista é a mais impactante de todas. Então, assista até o final para descobrir o caso mais triste e revoltante do futebol. E antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ajudar nosso canal a crescer, se inscreva agora e ative o sininho. Isso é muito importante, porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e passa a te recomendar conteúdos ainda mais interessantes. Além disso, se você puder, apoie o canal financeiramente com um Super Thanks. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Mas se não puder, deixe um comentário dizendo qual dessas histórias mais te chocou. Sua participação já faz toda a diferença. Posição 7. Garrincha. Manuel Francisco dos Santos, mais conhecido como Garrincha, nasceu em 28 de outubro de 1933, em Pau Grande, Distrito de Maré, no estado do Rio de Janeiro. Desde o nascimento, enfrentou desafios físicos significativos. Sua perna direita era 6 centímetros mais curta que a esquerda e ambas apresentavam curvaturas acentuadas. Apesar dessas adversidades, Garrincha desenvolveu uma habilidade excepcional no futebol, destacando-se por seus dribles desconcertantes e estilo de jogo alegre. Sua carreira profissional teve início no Botafogo, onde rapidamente se tornou um ícone. No entanto, fora dos gramados, sua vida pessoal era marcada por comportamentos autodestrutivos e decisões impulsivas. Desde jovem, Garrincha demonstrava uma atitude despreocupada em relação à vida. Herdou do pai o hábito do consumo excessivo de álcool, o que se intensificou ao longo dos anos. Sua primeira união foi com Nair Marques, uma operária com quem teve 8 filhas. Posteriormente, envolveu-se com a cantora Elza Soares, uma relação que atraiu a atenção da mídia e gerou controvérsias, especialmente devido ao fato de ambos serem casados anteriormente. A vida amorosa de Garrincha foi tumultuada, com diversos relacionamentos extraconjugais e pelo menos 14 filhos reconhecidos. Sua incapacidade de gerenciar finanças levou a gastos extravagantes, muitas vezes impulsionados por sua generosidade excessiva e falta de planejamento. O dinheiro ganho durante a carreira foi rapidamente dissipado em festas, presentes e hábitos dispendiosos. O alcoolismo de Garrincha não apenas afetou sua saúde, mas também resultou em incidentes trágicos. Em 1969, ele se envolveu em um grave acidente de carro que resultou na morte de sua sogra. Esse evento marcou profundamente sua vida, mas não conseguiu afastá-lo do vício. Com o declínio de sua carreira futebolística, os problemas pessoais de Garrincha se intensificaram. O casamento com Elza Soares terminou em 1977, após episódios de violência doméstica. Sem economias e com a saúde debilitada pelo consumo contínuo de álcool, ele enfrentou dificuldades financeiras e de saúde nos anos seguintes. Em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, Garrincha faleceu em decorrência de cirrose hepática, resultado de anos de abuso de álcool. Seus últimos anos foram marcados por internações frequentes e um estado de saúde precário. Embora sua vida tenha sido repleta de desafios e tragédias, o legado de Garrincha no futebol permanece indelével.
Seu estilo de jogo encantador e habilidade incomparável garantiram-lhe um lugar especial na história do esporte. Após sua morte, milhões de fãs, amigos e ex-companheiros de equipe acompanharam seu cortejo fúnebre, prestando homenagens ao anjo de pernas tortas, que trouxe tanta alegria aos amantes do futebol. Posição 6. George Best. George Best nasceu em 22 de maio de 1946, em Belfast, Irlanda do Norte. Desde cedo, demonstrou um talento excepcional para o futebol, sendo descoberto aos 15 anos pelo olheiro do Manchester United, Bob Bishop. Sua habilidade em campo rapidamente o destacou, e aos 17 anos, fez sua estreia no time principal do Manchester United. Com dribles desconcertantes, velocidade e uma capacidade única de marcar gols, Best tornou-se uma sensação no futebol inglês e mundial durante a década de 1960. No entanto, enquanto sua carreira profissional florescia, sua vida pessoal começava a mostrar sinais de turbulência. Best rapidamente se tornou uma celebridade, não apenas por suas atuações em campo, mas também por seu estilo de vida fora dele. Frequentador assíduo de festas, ele se envolveu com diversas mulheres e desenvolveu um gosto pelo álcool que, com o tempo, se tornaria destrutivo. Sua fama atraiu a atenção da mídia, que passou a cobrir não apenas seus feitos esportivos, mas também suas escapadas noturnas e relacionamentos amorosos. A combinação de riqueza, fama e juventude mostrou-se perigosa para Best. Ele começou a gastar dinheiro de forma descontrolada, adquirindo carros luxuosos, propriedades e esbanjando em festas extravagantes. Sua falta de disciplina financeira levou-o a enfrentar dificuldades monetárias, apesar dos altos salários e contratos de patrocínio que possuía. Além disso, seu comportamento errático começou a afetar seu desempenho em campo. Faltas a treinamentos, atrasos e uma notória falta de comprometimento começaram a preocupar técnicos e dirigentes. O alcoolismo de Best agravou-se ao longo dos anos. Ele foi repetidamente flagrado em estado de embriaguez e sua dependência do álcool tornou-se pública. Tentativas de reabilitação foram feitas, mas ele frequentemente recaía, incapaz de se desvencilhar do vício que consumia sua vida. Sua carreira no Manchester United terminou prematuramente em 1974, quando ele tinha apenas 27 anos. Após sua saída, Best tentou reviver sua carreira em diversos clubes ao redor do mundo, incluindo passagens pelos Estados Unidos, África do Sul e Austrália, mas nunca conseguiu recuperar a forma que o tornara uma lenda. A vida pessoal de Best continuou a ser marcada por escândalos e controvérsias. Ele teve vários relacionamentos fracassados, incluindo 2 casamentos que terminaram em divórcio. Sua luta contra o alcoolismo levou a múltiplas internações hospitalares e problemas de saúde graves. Em 2002, ele passou por um transplante de fígado devido aos danos causados pelo consumo excessivo de álcool. Apesar do procedimento, Best não conseguiu abandonar o vício e continuou a beber, o que gerou críticas da mídia e do público. Em seus últimos anos, a saúde de Best deteriorou-se rapidamente. Ele foi hospitalizado várias vezes por infecções e complicações relacionadas ao álcool. Em novembro de 2005, foi internado com uma infecção no pulmão e falência múltipla dos órgãos. George Best faleceu em 25 de novembro de 2005, aos 59 anos. Seu funeral atraiu milhares de fãs e personalidades do futebol, todos desejando prestar homenagem a um jogador cuja genialidade em campo foi inegável, mas cuja vida pessoal serviu como um trágico lembrete dos perigos da fama e do vício. Posição 5. Diego Maradona. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960, em Vila Fiorito, uma das áreas mais pobres de Buenos Aires, Argentina. Desde cedo, demonstrou um talento excepcional para o futebol, o que o levou a se destacar nas categorias de base do Argentinos Juniors. Sua habilidade com a bola e visão de jogo rapidamente chamaram a atenção, e aos 15 anos, fez sua estreia profissional pelo clube. Sua ascensão meteórica no futebol argentino o levou a ser convocado para a seleção nacional e, em 1982, participou de sua primeira Copa do Mundo. No entanto, foi na Copa do Mundo de 1986, no México, que Maradona consolidou seu status de lenda do futebol. Capitaneando a seleção argentina, ele marcou 2 dos gols mais emblemáticos da história do esporte nas quartas de final contra a Inglaterra. O primeiro, conhecido como La Mano de Dios, foi um gol de mão que o árbitro não percebeu.
O segundo, frequentemente referido como o gol do século, envolveu uma corrida de 60 metros, na qual ele driblou 5 jogadores ingleses antes de marcar. Essas atuações levaram a Argentina ao título mundial e solidificaram a reputação de Maradona como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Fora dos campos, a vida pessoal de Maradona foi marcada por uma série de controvérsias e comportamentos autodestrutivos. Durante seu tempo no Napoli, clube italiano pelo qual jogou de 1984 a 1991, ele levou a equipe a conquistas inéditas, incluindo 2 títulos da Série A. No entanto, sua estadia na Itália também foi marcada por associações com a máfia napolitana, a Camorra, e pelo início de seu envolvimento com drogas, especialmente cocaína. Em 1991, ele foi suspenso por 15 meses após testar positivo para cocaína, o que marcou o início de uma longa batalha contra o vício. Maradona era conhecido por seu estilo de vida extravagante e por gastos financeiros descontrolados. Ele possuía uma coleção de carros de luxo, propriedades em diversos países e frequentemente organizava festas suntuosas. Sua generosidade com amigos e familiares também contribuía para seus gastos excessivos. Além disso, enfrentou problemas legais relacionados a impostos não pagos durante seu tempo na Itália, resultando em uma dívida multimilionária com o governo italiano. Sua vida amorosa também foi tumultuada. Embora casado com Cláudia Villafani, com quem teve 2 filhas, Dalma e Giannina, Maradona teve vários casos extraconjugais que resultaram em filhos fora do casamento. Um dos casos mais notórios foi o reconhecimento tardio de Diego Sinagra, nascido em 1986, fruto de um relacionamento com a italiana Cristiana Sinagra. Inicialmente, Maradona negou a paternidade, mas anos depois reconheceu Diego como seu filho. Além disso, teve outros filhos reconhecidos posteriormente, ampliando sua prole e complicando ainda mais sua vida pessoal. A saúde de Maradona deteriorou-se ao longo dos anos devido ao abuso de substâncias, alimentação desregrada e estilo de vida sedentário após a aposentadoria. Em 2000, ele sofreu uma overdose que quase lhe custou a vida, levando-o a buscar tratamento em Cuba, onde desenvolveu uma amizade próxima com Fidel Castro. Em 2004, foi hospitalizado novamente com problemas cardíacos e respiratórios. Essas internações frequentes evidenciavam o impacto de anos de excessos em seu corpo. Em novembro de 2020, Maradona foi submetido a uma cirurgia para remover um hematoma subdural no cérebro. Embora a operação tenha sido bem-sucedida, sua recuperação foi complicada por sua saúde fragilizada e histórico de dependência. Em 25 de novembro de 2020, Diego Maradona faleceu em sua residência em Tigre, Argentina, devido a uma insuficiência cardíaca congestiva que resultou em um edema pulmonar agudo. Sua morte gerou uma onda de luto em todo o mundo, especialmente na Argentina, onde foi decretado luto nacional de 3 dias. Após sua morte, surgiram controvérsias sobre a qualidade dos cuidados médicos que ele recebeu. 8 membros de sua equipe médica foram acusados de negligência, enfrentando acusações de homicídio culposo. Alegações de adulteração de provas na cena de sua morte também vieram à tona, complicando ainda mais o legado do astro. Além disso, disputas sobre sua herança e a administração de seus bens complicaram ainda mais o cenário pós-morte. Posição 4. Sócrates. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, conhecido simplesmente como Sócrates, nasceu em 19 de fevereiro de 1954, em Belém do Pará, Brasil. Filho primogênito de Raimundo e Guiomar Vieira. Sua família mudou-se para Ribeirão Preto, São Paulo, em janeiro de 1960, após seu pai assumir um cargo importante como supervisor de receitas. Essa posição proporcionou à família uma vida confortável, permitindo que Sócrates frequentasse o Colégio Marista, uma das melhores escolas da região. Desde cedo, ele demonstrou interesse por leitura e debates, influenciado pela vasta biblioteca de seu pai, que continha obras de filosofia e outros temas. A infância de Sócrates foi marcada por eventos políticos significativos no Brasil. Em 1964, durante o golpe militar, ele testemunhou seu pai destruindo livros considerados subversivos pelo novo regime. Esse episódio deixou uma impressão duradoura em Sócrates, despertando nele uma consciência política que influenciaria suas ações futuras. Ele refletiu sobre esse momento anos depois, reconhecendo que,
Embora não compreendesse totalmente na época, aquela experiência o fez perceber que algo estava errado no país. Sócrates casou-se 4 vezes ao longo de sua vida, divorciando-se 3 vezes e permanecendo casado até sua morte. Ele teve 6 filhos. Além de sua carreira no futebol, Sócrates era colunista de vários jornais e revistas, escrevendo não apenas sobre esportes, mas também sobre política e economia. Sua presença na mídia brasileira era constante, participando de programas de televisão como comentarista esportivo. No momento de sua morte, ele estava escrevendo um livro de ficção sobre a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Uma característica notável de Sócrates foi sua dedicação aos estudos, mesmo enquanto seguia a carreira de jogador profissional. Ele formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, um feito raro para um atleta de alto nível. Após se aposentar dos gramados, Sócrates exerceu a medicina em Ribeirão Preto, conciliando sua paixão pelo futebol com a vocação médica. Sócrates era reconhecido por seu estilo de vida boêmio. Ele era um fumante inveterado e apreciador de bebidas alcoólicas, hábitos que mantinha mesmo durante sua carreira esportiva. Em entrevistas, ele se autodenominava um anti-atleta, reconhecendo que não seguia os regimes rigorosos típicos dos esportistas profissionais. Essa postura refletia sua personalidade autêntica e avessa a convenções, mas também contribuiu para problemas de saúde que enfrentaria posteriormente. Politicamente, Sócrates era engajado e possuía opiniões firmes. Durante sua passagem pelo Corinthians, ele foi uma figura central na democracia corintiana, um movimento que promovia a participação coletiva nas decisões do clube, desde estratégias de jogo até questões administrativas. Esse movimento foi uma resposta direta ao regime militar brasileiro, e Sócrates utilizou sua plataforma como atleta para advogar por mais liberdade e democracia no país. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por excessos. O consumo constante de álcool e tabaco afetou sua saúde ao longo dos anos. Em 2011, Sócrates foi hospitalizado várias vezes devido a complicações relacionadas ao consumo de álcool. Em agosto daquele ano, ele foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com hemorragia gastrointestinal secundária à hipertensão portal. Após 9 dias, recebeu alta, mas voltou a ser hospitalizado no mês seguinte por problemas hepáticos. Em dezembro de 2011, Sócrates foi novamente internado com intoxicação alimentar que evoluiu para choque séptico, levando-o a ser colocado em suporte de vida. Ele faleceu em 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos. A morte de Sócrates gerou uma onda de comoção no Brasil e no mundo. A então presidente brasileira, Dilma Rousseff, prestou homenagem, afirmando que o país havia perdido um de seus filhos mais queridos. Ela destacou que, em campo, Sócrates era um gênio com seu talento e toques sofisticados, e fora dele, era politicamente ativo, preocupado com seu povo e seu país. Torcedores do Corinthians exibiram faixas em tributo, e houve um momento de silêncio antes do jogo contra o Palmeiras, que terminou em 0-0, resultado que garantiu ao Corinthians seu primeiro título brasileiro em 6 anos. Curiosamente, Sócrates havia expressado o desejo de morrer em um domingo, quando o Corinthians ganhasse um título. Clubes internacionais, como a Fiorentina, também prestaram homenagens, realizando 1 minuto de silêncio antes de suas partidas. Sócrates deixou um legado complexo. Ele foi um jogador brilhante, um intelectual, um médico e um ativista político. Sua vida pessoal, marcada por hábitos pouco saudáveis e decisões controversas, contrastava com sua genialidade em campo e seu compromisso com causas sociais. Sua morte precoce serviu como um lembrete dos perigos dos excessos, mas também destacou a profundidade de seu impacto no futebol e na sociedade brasileira. Posição 3. Paul Gascoigne. Paul John Gascoigne, nascido em 27 de maio de 1967 em Gateshead, Inglaterra, emergiu como um dos talentos mais brilhantes do futebol britânico nas décadas de 1980 e 1990. Desde cedo, demonstrou uma habilidade excepcional com a bola, o que o levou a assinar com o Newcastle United ainda jovem. Sua carreira profissional decolou rapidamente, com passagens marcantes por clubes como Tottenham Hotspur, Lazio, Rangers e Everton. No entanto, apesar do sucesso nos gramados,
A vida pessoal de Gascoigne foi marcada por uma série de desafios, controvérsias e lutas internas que acabaram ofuscando suas conquistas esportivas. Desde a infância, Gascoigne enfrentou adversidades. Crescendo em uma família de classe trabalhadora, ele testemunhou a morte trágica do irmão de um amigo em um acidente de trânsito quando tinha apenas 10 anos. Esse evento traumático deixou marcas profundas em sua psique, contribuindo para o desenvolvimento de tiques nervosos e comportamentos obsessivos. Além disso, seu pai sofria de convulsões, o que adicionava uma camada extra de estresse ao jovem Paul. Para lidar com essas pressões, ele encontrou refúgio no futebol, onde suas preocupações pareciam desaparecer. No entanto, à medida que sua fama crescia, também aumentavam suas lutas pessoais. Gascoigne desenvolveu uma relação problemática com o álcool desde cedo. Em 1998, após uma maratona de 32 doses de uísque, ele foi internado na Priory Hospital, uma clínica de reabilitação renomada. Embora tenha recebido tratamento, sua batalha contra o alcoolismo seria uma constante em sua vida. Diagnósticos subsequentes revelaram que ele sofria de transtorno bipolar, bulimia e transtorno obsessivo-compulsivo, complicando ainda mais sua jornada para a recuperação. As finanças de Gascoigne também refletiam sua vida caótica. Apesar dos contratos lucrativos e patrocínios, ele frequentemente gastava de forma impulsiva, acumulando dívidas significativas. Em 2008, enfrentou uma petição de falência devido a uma dívida tributária de 200 noruel, resultado de anos sem declarar impostos. Embora tenha evitado a falência em 2011, ainda devia 32 noruel, evidenciando uma gestão financeira desastrosa. Sua vida amorosa não foi menos tumultuada. Em 1996, casou-se com Cheryl Fales, mas o relacionamento foi marcado por violência doméstica, muitas vezes alimentada pelo abuso de substâncias. O casamento terminou em divórcio em 1999, e Cheryl posteriormente publicou um livro detalhando os desafios de viver com Gascoigne, incluindo episódios de agressão e instabilidade emocional. A relação de Gascoigne com a mídia também foi complexa. Em 2015, durante um processo judicial, ele revelou que seu telefone havia sido hackeado repetidamente pelo Mirror Group Newspapers. Essa invasão de privacidade exacerbou sua paranoia e contribuiu para seu declínio mental e emocional. Ele afirmou que a constante vigilância da mídia o levou a um estado de desespero, agravando seus problemas com o álcool e a saúde mental. Ao longo dos anos, Gascoigne teve múltiplas internações em clínicas de reabilitação e foi hospitalizado várias vezes devido a overdoses e tentativas de suicídio. Em 2008, foi internado sob a Lei de Saúde Mental após um incidente em um hotel em Newcastle upon Tyne. Em 2013, seu agente anunciou que ele havia sofrido uma recaída severa e estava em terapia intensiva em uma clínica nos Estados Unidos. Problemas legais também assombraram Gascoigne. Em 2010, foi preso por dirigir embriagado e, posteriormente, por posse de cocaína. Em 2013, foi multado por agredir um segurança em uma estação ferroviária. Em 2016, admitiu ter usado linguagem racista durante um evento, resultando em outra multa e danos adicionais à sua reputação. Em meio a essas lutas, Gascoigne tentou retornar ao futebol, assumindo brevemente o cargo de treinador do Kettering Town em 2005. No entanto, sua batalha contínua contra o alcoolismo e problemas de saúde mental dificultaram sua capacidade de manter posições de liderança no esporte. Posição 2. Eusébio. Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 25 de janeiro de 1942, no bairro da Mafalala, em Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique, que na época era uma colônia portuguesa. Filho de Laurindo Antônio da Silva Ferreira, um ferroviário branco originário de Malange, Angola, e de Elisa Anissabene, uma moçambicana negra, Eusébio foi o quarto de 5 filhos do casal. Após a morte precoce de seu pai devido ao tétano, quando Eusébio tinha apenas 8 anos, sua mãe assumiu sozinha a responsabilidade de criar os filhos em meio a condições de extrema pobreza. Desde cedo, Eusébio demonstrou uma paixão inabalável pelo futebol, frequentemente faltando às aulas para jogar descalço com amigos em campos improvisados e utilizando bolas feitas de materiais rudimentares. Sua educação formal foi limitada, concluindo apenas o equivalente à 4ª série,
sendo o único de seus irmãos a não prosseguir nos estudos além desse nível. Aos 15 anos, Eusébio iniciou sua carreira futebolística no Sporting Clube de Lourenço Marques, uma filial do Sporting Clube de Portugal em Moçambique. No entanto, devido a percepções de elitismo e racismo associadas ao clube, ele logo se transferiu para o Grupo Desportivo de Lourenço Marques, afiliado ao Sport Lisboa e Benfica. Sua notável habilidade em campo rapidamente chamou a atenção de olheiros internacionais, culminando em sua transferência para o Benfica em 1960. Sua estreia oficial pelo clube ocorreu em 1961, marcando o início de uma era de conquistas e reconhecimento global. Durante sua passagem pelo Benfica, Eusébio conquistou 11 títulos da Primeira Liga, 5 taças de Portugal e uma taça dos clubes campeões europeus. Individualmente, foi agraciado com a Bola de Ouro em 1965 e tornou-se o artilheiro da Copa do Mundo de 1966, com 9 gols, levando Portugal a um inédito terceiro lugar. Sua velocidade, técnica apurada e precisão nos chutes renderam-lhe apelidos como Pantera Negra e Rei. Fora dos gramados, Eusébio era conhecido por seu carisma e generosidade. Casou-se com Flora Claudina Burheim em 8 de outubro de 1965, com quem teve 2 filhas, Carla Elisa, nascida em 1968, e Sandra Judite, em 1969. Apesar de sua fama e sucesso, Eusébio enfrentou desafios financeiros significativos ao longo da vida. Após a Revolução dos Cravos, em 1974, e a subsequente independência de Moçambique em 1975, ele perdeu todas as propriedades e investimentos que possuía em sua terra natal, resultando em uma perda financeira substancial. Além disso, durante sua carreira, Eusébio recebeu diversas propostas de grandes clubes europeus, mas foi impedido de aceitar devido às políticas restritivas do regime português da época, liderado por Antônio de Oliveira Salazar. Essas restrições limitaram seu potencial de ganhos financeiros no exterior. Após encerrar sua carreira como jogador, Eusébio enfrentou dificuldades financeiras, agravadas por investimentos mal sucedidos e pela falta de um planejamento financeiro adequado. Embora não tenha morrido na miséria, sua situação financeira estava longe de refletir o sucesso que teve nos campos. Eusébio faleceu em 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos, vítima de insuficiência cardíaca. Sua morte foi amplamente lamentada, e ele recebeu homenagens de diversas personalidades do futebol mundial, incluindo Pelé, Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Seu legado permanece como um dos maiores jogadores da história do futebol, e ele é lembrado com carinho e respeito tanto em Portugal quanto em Moçambique. Posição 1. Andrés Escobar. Andrés Escobar Saldarriaga nasceu em 13 de março de 1967, na cidade de Medellín, Colômbia. Oriundo de uma família de classe média, foi criado em um ambiente que valorizava a educação e os princípios morais. Seu pai, Darío Escobar, era um banqueiro respeitado que fundou uma organização destinada a oferecer oportunidades para que jovens se envolvessem com o futebol, afastando-os das ruas e dos perigos associados. Desde cedo, Andrés demonstrou interesse pelo esporte, participando ativamente das equipes de futebol de suas escolas, o Colégio Calasanz e o Instituto Conrado Gonzalez, onde concluiu seus estudos. A carreira profissional de Andrés teve início no Atlético Nacional, um dos clubes mais tradicionais de Medellín. Estreou na equipe principal em 1986, rapidamente se destacando como um zagueiro central de talento excepcional. Sua postura em campo lhe rendeu o apelido de El Caballero del Fútbol, devido ao seu estilo de jogo limpo e à calma que demonstrava durante as partidas. Em 1989, foi peça fundamental na conquista da Copa Libertadores da América pelo Atlético Nacional, um feito inédito para o clube e de grande importância para o futebol colombiano. Após esse sucesso, teve uma breve passagem pelo Young Boys, da Suíça, mas retornou ao Atlético Nacional em 1990, onde continuou a brilhar até 1994. Paralelamente à sua trajetória nos clubes, Andrés consolidou-se como uma figura central na seleção colombiana de futebol. Estreou pela seleção em 1988 e participou das Copas do Mundo de 1990, na Itália, e de 1994, nos Estados Unidos. Sua presença era sinônimo de segurança defensiva,
e ele era admirado por sua liderança e integridade dentro e fora dos gramados. Fora dos campos, Andrés era conhecido por sua vida pessoal, reservada e disciplinada. Era um católico devoto, frequentando missas regularmente, hábito que manteve desde a infância, quando acompanhava sua mãe nas celebrações religiosas. Estava noivo de Pamela Cascardo, uma dentista com quem mantinha um relacionamento de 5 anos e planejava se casar ainda em 1994. Diferentemente de muitos jogadores de sua época, Andrés não se envolvia em extravagâncias ou gastos excessivos. Era reconhecido por sua humildade e pelo compromisso com sua família e comunidade. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico após a Copa do Mundo de 1994. Durante a partida contra os Estados Unidos, em 22 de junho, Andrés tentou interceptar um cruzamento e acabou marcando um gol contra, contribuindo para a derrota por 2-1 e a consequente eliminação precoce da Colômbia do torneio. Esse incidente teve repercussões devastadoras. Após retornar à Colômbia, Andrés decidiu permanecer em Medellín, apesar das tensões que pairavam sobre o país devido à eliminação na Copa e à influência do narcotráfico no futebol colombiano. Na noite de 1º de julho de 1994, ele saiu com amigos e visitou vários estabelecimentos na cidade. Por volta das 3 horas da manhã de 2 de julho, no estacionamento de uma boate chamada El Índio, Andrés foi abordado por 3 homens. Após uma discussão acalorada, um dos homens, Humberto Muñoz Castro, sacou uma arma e disparou 6 vezes contra Andrés, que foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Testemunhas relataram que o agressor gritou "Gol!" a cada disparo, em uma referência macabra ao gol contra que Andrés havia marcado. A morte de Andrés Escobar chocou o mundo e lançou uma sombra sobre o futebol colombiano. Embora as circunstâncias exatas de seu assassinato ainda gerem debates, muitos acreditam que ele foi morto em retaliação ao gol contra, possivelmente por indivíduos ligados ao narcotráfico que teriam perdido grandes somas de dinheiro em apostas. Humberto Muñoz Castro foi condenado pelo assassinato e sentenciado a 43 anos de prisão, mas acabou sendo libertado após cumprir apenas 11 anos, devido a reduções de pena por bom comportamento.